O medo do amor é uma das forças mais silenciosas e poderosas que regem nossos comportamentos. Ele se esconde nas sombras do inconsciente, camuflado como algo mais fácil de lidar, mas seus efeitos são devastadores. Para muitos, a ideia de se entregar ao amor completo e sem reservas é aterradora. O amor, em vez de ser visto como uma fonte de felicidade e conexão, é muitas vezes percebido como uma ameaça. Por trás do afastamento de quem mais amamos, frequentemente há um medo do abandono. Esse medo, muitas vezes invisível, nasce da insegurança emocional construída ao longo dos anos. A criança que sofreu rejeição dos pais ou teve experiências traumáticas com figuras de autoridade pode crescer com a sensação de que, a qualquer momento, o amor pode ser retirado de suas mãos. Ao enfrentar relacionamentos no futuro, o medo de reviver essas experiências passadas pode se manifestar de maneira inesperada. Quando alguém se afasta de quem ama, muitas vezes não é por falta de desejo ou carinho, mas pela necessidade de proteger o próprio coração. O afastamento é uma forma de prevenção, uma tentativa inconsciente de evitar a dor que pode surgir com o medo de perder. A pessoa não se dá conta de que está, de fato, criando a situação que tanto teme. Ao se afastar, ela se priva do amor verdadeiro e do apoio emocional necessário para curar suas feridas. Este comportamento é muitas vezes visto como uma forma de autoproteção. Se não me entrego completamente, não corro o risco de ser ferido. No entanto, o afastamento acaba criando uma barreira ainda mais profunda, uma solidão que, com o tempo, se torna insuportável. Essa solidão não é apenas física, mas emocional. As interações se tornam superficiais, e a verdadeira conexão, que deveria ser alimentada pelo amor, é sufocada pelo medo do envolvimento. Os exemplos são inúmeros. Quantas vezes já nos afastamos de alguém porque começamos a sentir que a relação estava se tornando mais séria do que gostaríamos? Talvez seja o medo de perder a independência ou de ser dependente emocionalmente. Às vezes, o amor se torna assustador porque ele exige vulnerabilidade, e a vulnerabilidade é vista como uma fraqueza. Nesse contexto, o afastamento aparece como um mecanismo de defesa, um sinal de alerta de que algo profundo dentro de nós está em conflito. No entanto, ao fugir desse amor, o que estamos realmente evitando não é o outro, mas a dor que a experiência de ser amado e, eventualmente, abandonado pode causar. O afastamento pode parecer uma forma de controle, uma maneira de tomar as rédeas da situação antes que a situação tome controle de nós. No entanto, esse comportamento acaba sendo uma ilusão de controle, pois o que está sendo controlado não é o amor, mas a nossa capacidade de amar e de nos deixar ser amados. Esse medo do amor, de nos entregarmos plenamente a ele, é algo profundamente enraizado em nossa psique. Muitas vezes, nem sabemos que ele existe até que se manifeste em nossos comportamentos mais sutis. O que começa como uma pequena hesitação se transforma, com o tempo, em uma grande distância emocional. Aquilo que inicialmente parecia uma simples proteção, acaba se tornando a razão pela qual nos afastamos de quem mais nos ama. O amor, então, se transforma em um enigma, um campo minado em que, a cada passo, nos perguntamos se realmente podemos nos permitir viver essa emoção sem que ela nos cause dor. À medida que avançamos nos capítulos, veremos como outros fatores podem alimentar esse ciclo de afastamento. O medo do amor é apenas uma das camadas desse complexo comportamento. No entanto, sem entender o impacto desse medo, qualquer tentativa de mudança se tornará mais difícil. Para superar esse obstáculo, precisamos primeiro reconhecer que ele existe, que ele está nos guiando para longe de algo que realmente desejamos. Agora, após expor essa primeira camada do afastamento emocional, fica claro que o medo do amor não é algo que deve ser ignorado. Ele precisa ser enfrentado, compreendido e, eventualmente, superado. Mas isso não será possível sem que primeiro olhemos para dentro de nós mesmos e reconheçamos as razões pelas quais nos afastamos de quem amamos. A autossabotagem é um fenômeno complexo e muitas vezes silencioso, que se infiltra nas relações humanas de maneira disfarçada. Em muitos casos, a pessoa não percebe que está destruindo algo que realmente deseja, como se a força do próprio medo estivesse puxando as cordas de suas ações de maneira inconsciente. Quando nos deparamos com a proximidade emocional e o amor verdadeiro, é comum que a sensação de não merecimento nos leve a criar obstáculos, sem que tenhamos consciência do que estamos fazendo. A autossabotagem é, na essência, um conflito interno, a luta entre o desejo profundo de ser amado e a crença, muitas vezes arraigada, de que não somos dignos desse amor. A sensação de não merecer o amor é uma das mais traiçoeiras. Ela surge de experiências passadas ou de crenças limitantes que se instalam de maneira tão silenciosa que, com o tempo,
nos tornam cegos à sua presença. A pessoa que não acredita que merece ser amada muitas vezes se comporta de forma a afastar quem a ama, pois, no fundo, sente que não é digna dessa afeição. Esse comportamento não é necessariamente intencional, mas é o reflexo de uma autoestima abalada, que coloca limites em nossa capacidade de nos entregarmos ao amor plenamente. No entanto, o que ocorre em muitos casos é uma combinação de dois fatores. Por um lado, o desejo genuíno de estar com o outro, de compartilhar a vida e os sentimentos. Por outro, o medo profundo de que esse amor seja uma ilusão e, eventualmente, vá embora. Esse medo é frequentemente alimentado por inseguranças internas que se transformam em barreiras para o relacionamento. Quando alguém começa a perceber que o relacionamento está se tornando mais sério ou significativo, a sensação de não merecimento se intensifica e a pessoa, sem perceber, começa a criar situações que colocam em risco a relação. Exemplo disso é quando uma pessoa começa a agir de forma distante ou fria, mesmo quando o parceiro demonstra carinho e afeto. Isso pode se manifestar como uma atitude defensiva, como se a pessoa estivesse tentando evitar ser ferida. Às vezes, isso se traduz em pequenas mentiras, ações impensadas ou até no comportamento de empurrar o outro para longe, com o intuito de garantir que, caso o amor se acabe, a dor será menor. Este é um comportamento paradoxal. Ao tentar evitar a dor da perda, a pessoa acaba criando a própria perda. Outro aspecto crucial da autossabotagem é a dificuldade de lidar com a felicidade plena. Em muitos casos, quando alguém experimenta um relacionamento feliz, o inconsciente começa a lançar dúvidas sobre a legitimidade dessa felicidade. Isso não pode ser real, eu não mereço ser tão feliz, algo ruim vai acontecer, são pensamentos comuns que surgem. Esses pensamentos geram uma tensão interna que se reflete em comportamentos que afastam o parceiro, mesmo sem intenção de fazê-lo. O que deveria ser um espaço seguro para o amor se torna uma arena de batalhas internas, onde a pessoa está constantemente se questionando sobre sua própria capacidade de ser amada. A autossabotagem, portanto, é uma armadilha que criamos para nós mesmos. Ela não é, como muitas vezes se pensa, um comportamento consciente, mas um reflexo de uma série de medos e inseguranças. Quando alguém age de maneira fria ou distante, pode estar, na verdade, tentando proteger-se da dor da rejeição, sem sequer perceber que está criando essa dor com suas próprias mãos. O afastamento, então, é uma resposta emocional ao medo de se entregar ao amor e, ao mesmo tempo, uma tentativa de evitar a dor que vem com a vulnerabilidade. Superar a autossabotagem não é simples, mas é possível. O primeiro passo é reconhecer que esse comportamento existe e que ele está interferindo no relacionamento. Precisamos olhar para dentro e identificar as crenças limitantes que nos impedem de nos entregar ao amor plenamente. A terapia e o autoconhecimento são ferramentas poderosas para desfazer esses padrões e aprender a nos permitir ser amados de maneira saudável. Ao romper com a autossabotagem, começamos a perceber que o amor não precisa ser visto como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Uma oportunidade para curar nossas feridas internas e construir uma relação baseada em confiança e respeito. O afastamento, então, deixa de ser uma defesa contra a dor e se transforma na escolha de se permitir viver o amor sem medo. Em muitas relações, o desejo de manter a própria independência pode se tornar um obstáculo invisível para o verdadeiro amor. A busca pela autonomia é uma característica positiva, um reflexo da necessidade de preservar a identidade e o equilíbrio emocional. No entanto, quando esse desejo de independência se transforma em um orgulho exacerbado, ele pode gerar distâncias emocionais que, sem perceber, afastam quem amamos. O orgulho de não precisar de ninguém, de não depender emocionalmente de outra pessoa, muitas vezes se disfarça como força, mas pode, na verdade, ser uma fragilidade que impede o florescimento de uma relação saudável. O orgulho pode se manifestar de diversas formas. Pode ser a resistência em pedir ajuda, o medo de demonstrar vulnerabilidade ou até a crença de que, ao se entregar ao outro, você estará perdendo o controle sobre sua vida e identidade. Em um mundo onde a independência é exaltada como uma virtude, muitas pessoas sentem que precisam se provar fortes e autossuficientes, até mesmo nos relacionamentos. Isso pode criar uma fachada de distância, onde, embora o amor esteja presente, ele não pode se desenvolver completamente, pois existe uma barreira invisível que o impede de se aprofundar. Quando alguém coloca seu orgulho acima da relação, ao ponto de evitar se mostrar vulnerável, o relacionamento começa a perder sua profundidade emocional. A verdadeira intimidade exige entrega, e essa entrega muitas vezes envolve abrir mão de parte de nossa independência, permitindo-se ser tocado pela vulnerabilidade do outro. Quando o orgulho se coloca à frente dessa entrega,
o amor começa a ser condicionado. E ao invés de ser uma conexão livre e espontânea, a relação se torna uma negociação, onde a troca emocional é limitada pela necessidade de se proteger. A ideia de que precisamos ser fortes o tempo todo, que não podemos depender de ninguém emocionalmente, pode fazer com que uma pessoa se afaste, mesmo sem querer. Quando o amor começa a se intensificar e se tornar mais profundo, a pessoa que valoriza sua independência excessiva sente-se sufocada, como se estivesse perdendo seu espaço. Ela sente que está sendo absorvida pelo outro, e por mais que ame, o medo de perder sua identidade a faz recuar. Esse afastamento pode ser interpretado erroneamente como uma falta de interesse, mas, na realidade, é um reflexo do medo de se perder na relação. Além disso, o orgulho também pode ser um mecanismo de defesa contra o medo da rejeição. A pessoa que tem medo de se apaixonar profundamente pode, inconscientemente, afastar o outro para evitar o sofrimento de ser rejeitado ou abandonado. Ao manter uma certa distância emocional, ela sente que está protegendo a si mesma da dor da perda, mas, ao mesmo tempo, está criando uma barreira que impede a criação de uma verdadeira conexão. O orgulho se transforma em uma fortaleza emocional que, em vez de proteger, isola. Em relacionamentos onde o orgulho e a independência se sobrepõem, a comunicação também tende a ser afetada. As pessoas começam a se comunicar de forma mais superficial, evitando discussões profundas ou momentos de vulnerabilidade. Elas se tornam especialistas em manter a fachada de força, mas, por trás dessa fachada, a distância emocional cresce silenciosamente. Quando ambas as partes estão focadas em manter sua independência a todo custo, o espaço para conexão real diminui, e o amor acaba sendo sufocado por um orgulho que deveria ser um reflexo de força, mas que, na verdade, é um reflexo de medo. O desafio, então, é encontrar o equilíbrio entre ser independente e, ao mesmo tempo, se permitir a intimidade emocional. Isso não significa perder a identidade ou depender de outra pessoa para nossa felicidade, mas sim aprender a ser vulnerável, a se entregar ao amor sem medo de que ele nos tire o que é nosso. A verdadeira independência emocional não é viver distante ou se proteger o tempo todo, mas ser capaz de viver uma relação de parceria, onde as necessidades emocionais de ambos são atendidas, sem medo de que isso nos faça perder quem somos. Superar o orgulho que prejudica o amor requer uma mudança de perspectiva. A independência não precisa ser perdida para que o amor floresça, ela precisa ser ajustada para que ambos possam crescer juntos. Esse processo de ajuste não é fácil, pois exige que enfrentemos nossos medos mais profundos sobre a perda e a vulnerabilidade. No entanto, quando conseguimos equilibrar nossa independência com a capacidade de nos entregar ao outro, o amor se torna mais profundo e verdadeiro. Quando o orgulho deixa de ser uma barreira e passa a ser uma força que fortalece a relação, a conexão emocional se torna mais sólida e duradoura. O amor não é sobre perder nossa identidade, mas sobre compartilhar nossas vidas e crescer juntos, respeitando e valorizando o espaço de cada um, mas também permitindo que o outro entre em nosso mundo. Quando conseguimos fazer isso, o afastamento provocado pela busca excessiva de independência se dissolve, e o relacionamento se torna uma parceria real e equilibrada. A manipulação emocional é uma das formas mais insidiosas de afastamento nas relações. Muitas vezes disfarçada de cuidados excessivos ou de gestos que parecem ser para o bem do outro, a manipulação emocional é uma tentativa de controle disfarçada de amor. Quando manipulamos emocionalmente alguém, seja consciente ou inconscientemente, estamos tentando estabelecer uma dinâmica de poder na relação. Em vez de permitir que o relacionamento flua livremente, controlamos a interação de maneira a garantir que nossas necessidades emocionais sejam atendidas, muitas vezes às custas da autonomia e do bem-estar do outro. A manipulação emocional começa com pequenas concessões, momentos em que o parceiro começa a sentir que está sendo tratado de maneira excessivamente cuidadosa ou que não tem espaço para tomar suas próprias decisões. No início, isso pode parecer uma expressão de afeto, mas, com o tempo, a pessoa manipulada começa a perceber que suas ações e sentimentos estão sendo direcionados de forma estratégica para cumprir os desejos do manipulador. Em vez de agir com base em suas próprias necessidades, ela começa a agir em função do que o manipulador deseja, perdendo lentamente sua autonomia emocional. O controle emocional não se limita apenas a tentativas de dominar fisicamente o outro. Muitas vezes, ele se manifesta de maneira mais sutil, no controle do tempo, das decisões, das interações com outras pessoas, ou até mesmo na maneira como as emoções são manipuladas. O manipulador pode, por exemplo, usar o medo de perda ou a culpa para fazer o parceiro se sentir responsável pela felicidade do relacionamento. Esse comportamento cria uma dinâmica de dependência,
onde o parceiro começa a acreditar que precisa do manipulador para ser emocionalmente estável e seguro. Isso leva a um distanciamento progressivo, pois, em um relacionamento saudável, as duas partes devem ser livres para se expressar, para crescer e para se apoiar mutuamente, sem que um precise dominar o outro. No entanto, a manipulação emocional é uma via de mão dupla. O manipulador, ao tentar controlar, acaba criando uma dependência emocional que, a longo prazo, mina a conexão genuína entre as pessoas. Quando a dinâmica de controle se instala, a comunicação genuína se perde. Em vez de conversa sincera sobre necessidades e desejos, o relacionamento se torna uma troca de poder, onde cada um tenta manipular o outro para atender às suas próprias carências emocionais. Esse jogo de poder cria uma parede invisível entre os parceiros, uma distância emocional que se amplia com o tempo, à medida que o controle se torna mais óbvio e difícil de suportar. A manipulação emocional também se manifesta de outras maneiras, como na busca incessante por aprovação ou na tentativa de evitar conflitos a todo custo. Quando um parceiro tenta manipular o outro emocionalmente, seja através de chantagens, acusações ou ameaças disfarçadas de preocupação, ele está, de forma indireta, afastando o outro de si. O medo de ser manipulado leva o parceiro a se fechar emocionalmente, a se afastar ou a se distanciar fisicamente da relação, criando uma barreira que, em última instância, pode ser difícil de superar. A pessoa manipulada, por sua vez, começa a se sentir cada vez mais incapaz de tomar suas próprias decisões, levando à sensação de impotência e distanciamento. No entanto, é importante perceber que a manipulação emocional também é um reflexo das inseguranças do manipulador. Muitas vezes, quem manipula emocionalmente o outro é alguém que, por trás da fachada de controle, sente uma profunda vulnerabilidade. O medo de ser abandonado ou de não ser amado o leva a tentar garantir o amor e a atenção do parceiro a qualquer custo. Ao invés de se entregar ao amor de forma saudável e equilibrada, ele tenta controlar o comportamento do outro para garantir que esse amor seja constante e incondicional. Esse controle excessivo, no entanto, gera o efeito contrário. Ao invés de fortalecer a relação, ele enfraquece a confiança e a comunicação entre os dois. A manipulação emocional cria um ambiente de desconfiança, onde o medo de ser controlado ou manipulado faz com que as pessoas se afastem cada vez mais. O medo de perder a própria identidade, de ser absorvido por outra pessoa ou de não ter espaço para se expressar de forma genuína faz com que o parceiro se retire emocionalmente, criando uma distância que pode ser difícil de superar. Para superar esse ciclo, é necessário que ambas as partes reconheçam o padrão de manipulação emocional e trabalhem para romper com ele. A chave para reconstruir o relacionamento está na comunicação aberta e no respeito mútuo pela liberdade e pela autonomia emocional de cada um. O manipulador precisa aprender a confiar no outro e a deixar de lado o medo de perder, entendendo que o amor não é algo que pode ser controlado, mas algo que cresce naturalmente quando as duas partes estão dispostas a se dar e a se respeitar mutuamente. Para quem se sente manipulado, o processo de reconectar-se ao parceiro envolve recuperar sua independência emocional e aprender a estabelecer limites saudáveis. Quando ambos os parceiros conseguem superar a manipulação emocional e se entregar a um relacionamento baseado na confiança e no respeito, a distância emocional que se criou desaparece. O amor se torna mais leve, mais verdadeiro e mais saudável, porque não há mais tentativas de controle ou manipulação. O verdadeiro amor é aquele em que cada um pode ser quem realmente é, sem medo de perder sua identidade ou de ser manipulado emocionalmente. À medida que chegamos ao final dessa jornada, é hora de refletir sobre o ciclo de afastamento e como podemos quebrá-lo. O afastamento emocional é muitas vezes um reflexo de comportamentos inconscientes que, ao longo do tempo, constroem um muro invisível entre os parceiros. No entanto, é possível superar essa distância e reconstruir a conexão. O primeiro passo é entender o ciclo e suas origens, para que possamos, de forma consciente, trabalhar em nossa capacidade de nos entregar ao amor e à vulnerabilidade. Reconhecer que estamos em um ciclo de afastamento é o primeiro sinal de que algo precisa ser feito. O afastamento pode ocorrer de várias formas, física, emocional ou até mental, e, muitas vezes, não percebemos sua profundidade até que a relação comece a se desgastar. Pode começar com pequenas distâncias emocionais, olhares fugidios, conversas mais curtas, ou até uma sensação de que algo está faltando. Esse distanciamento gradual, embora imperceptível no começo, pode se tornar uma barreira intransponível se não for tratado. Muitas vezes, as pessoas tentam ignorar esse afastamento, acreditando que ele desaparecerá por si só. Mas, na realidade, ele só tende a se aprofundar à medida que o tempo passa.
O primeiro passo para reconectar-se é a conscientização. Precisamos, antes de tudo, reconhecer a razão pela qual nos afastamos. O medo do amor, a autossabotagem, o orgulho ou a manipulação emocional são apenas algumas das razões que nos levam a criar uma distância entre nós e aqueles que amamos. À medida que identificamos essas barreiras, podemos começar a trabalhar nelas. A autorreflexão é um processo doloroso, pois exige que nos confrontemos com nossas próprias inseguranças e medos. Mas sem esse olhar honesto sobre nós mesmos, qualquer tentativa de reconstrução será em vão. A comunicação desempenha um papel crucial nesse processo de reconexão. Quando nos afastamos emocionalmente, muitas vezes evitamos falar sobre o que está acontecendo por trás das portas fechadas de nossa mente. Isso cria um ambiente de silêncio, onde as palavras não ditas começam a se acumular, criando mal-entendidos e ressentimentos. Para superar isso, é preciso ter coragem de se abrir. É necessário criar um espaço seguro para que ambos os parceiros possam expressar suas vulnerabilidades sem medo de julgamento ou rejeição. A comunicação não é apenas sobre palavras, mas sobre a intenção por trás delas. Quando falamos de maneira autêntica, estamos criando uma ponte que pode atravessar qualquer distância emocional. Outra ferramenta importante para superar o afastamento é o autoconhecimento. Ao entender melhor nossas próprias necessidades emocionais, podemos aprender a expressá-las de maneira saudável. Muitas vezes, nos afastamos porque não sabemos como pedir o que precisamos, ou porque tememos que nosso parceiro não possa ou não queira nos atender. O autoconhecimento nos permite identificar o que nos falta e, ao mesmo tempo, nos dá a confiança para comunicar essas necessidades ao outro, sem medo de parecer fraco ou dependente. Além disso, a construção de confiança é essencial. O afastamento emocional geralmente acontece quando a confiança é quebrada, seja por pequenas atitudes negligenciadas ou por grandes traições. Reconstruir essa confiança não é um processo rápido nem fácil, mas é possível quando ambos os parceiros estão comprometidos em curar as feridas do passado e seguir em frente. A confiança se reconstrói com ações consistentes, com a demonstração diária de respeito e cuidado mútuo. Cada gesto, por menor que seja, deve reforçar a ideia de que ambos estão comprometidos com a relação e com o crescimento conjunto. A paciência também é fundamental nesse processo. Não podemos esperar que o afastamento emocional desapareça da noite para o dia. Reconstruir a conexão exige tempo, comprometimento e muito trabalho emocional. Durante esse período, é importante praticar a empatia e a compreensão. Muitas vezes, ao nos afastarmos, nossa perspectiva sobre o outro se distorce. Vemos os erros do parceiro como maiores do que realmente são, ou interpretamos suas ações de forma negativa, sem considerar o contexto. A empatia nos ajuda a enxergar o parceiro com mais clareza e a responder com mais amor e compaixão. Por fim, a vulnerabilidade é a chave para quebrar o ciclo do afastamento. Ao nos permitirmos ser vulneráveis, estamos permitindo que o amor entre em nossos corações de forma mais profunda. A vulnerabilidade não é fraqueza, mas uma força poderosa que cria uma conexão verdadeira e inquebrável entre as pessoas. Quando nos abrimos de verdade para o outro, deixando de lado o medo da rejeição e da dor, o amor se torna mais puro e mais forte. A vulnerabilidade é o que permite que a relação floresça de maneira saudável e duradoura. Superar o afastamento emocional e reconstruir a conexão não é fácil, mas é um processo profundamente transformador. Ao enfrentarmos nossos medos, comunicarmos nossas necessidades, construirmos confiança e nos permitirmos ser vulneráveis, podemos criar uma relação mais sólida, baseada no respeito mútuo e no amor genuíno. O afastamento deixa de ser uma defesa contra a dor e se torna uma oportunidade para crescer e amadurecer juntos. Quando rompemos o ciclo do afastamento, o amor floresce de uma maneira que nunca imaginamos ser possível. O relacionamento se torna mais profundo, mais rico e mais significativo. E, no final, é essa conexão verdadeira e inquebrável que nos torna capazes de enfrentar qualquer desafio juntos, com coragem, confiança e, acima de tudo, amor.